Pacundê e Portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Pod Threads, podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético nos últimos tempos de pandemia, aí nos últimos meses. Um abraço a todos que estão nos acompanhando também no YouTube. Hoje não estamos ao vivo, mas a gente vai colocar a gravação lá, e lembrando que o nosso programa sempre fica disponível em todos os agregadores de podcasts, como Spotify, iTunes, Google Podcasts e Deezer. Marcos Guérios, tudo bem? Como é que tá essa força aí, meu querido, na quarentena? Salve Adé, todo mundo que tá acompanhando aí, vai acompanhar, né, nos agregadores. Cara, estamos trabalhando, né, de casa, na maior parte do tempo. E, enfim, estamos querendo que acabe logo, mas pelo jeito só com vacina e pelo jeito só ano que vem essa vacina aí. Nem me fale. Li ontem que o jeito mais rápido para uma vacina é assim que ela ser testada e aprovada, é 12 meses para ela ser... Ai, meu Deus do céu, mas tudo bem. Vamos tentar falar de furacão hoje. E aí, Gabriel Belo, tudo bem? E aí, tudo certo? Quanto tempo, né, que a gente não faz esse podcast, a gente não tem mais a chance de sentar lá no estúdio da Pacundê e tomar aquela cerveja, mas enfim, vamos fazer o possível aqui pra falar sobre o Atlético. Quarentena tá tudo meio chato, mas fazer o quê? Temos que aguentar, né? Vamos falar aí dos assuntos que a gente tem bastante assunto hoje. Exatamente, a galera tem pedido aí, até tô feliz. Um abraço pra todo mundo que pediu aí, a gente acompanha sempre que vocês perguntam se vai ter, quando que vai voltar o Podthreads. A gente comentou no último, né, que a gente tava esperando ter assunto, a gente também não quer ficar enchendo a linguiça de vocês, não fica legal nem pra gente ficar comentando muita coisa que não acontece, e pra vocês também ia ficar meio chato, e bastante gente tava fazendo retrospectivas aí, relembrando várias coisas, então a gente achou que vocês estavam bem servidos aí de conteúdos tapa-buraco, certo? Hoje temos um convidado especial aqui, que também já é da casa, já participou do Podthreads e veio ajudar a gente na questão sobre a punição, principalmente, né, sobre isso, a punição que o Atlético recebeu na FIFA aí, porque a gente realmente, a nossa ignorância em direito exacerba qualquer coisa, a gente só sabe falar de futebol mesmo, mas ele também sabe falar de futebol. Fernando Freire, do Globoesporte.com. Fala aí, Freire, show ou não show? Fala, Dé, Gabriel, Marcos, tudo certo? Obrigado pelo convite. Vocês me chamaram uma vez, se chamaram uma segunda vez, é porque eu não falei tanta besteira, né? Ou porque vocês são loucos. Enfim, obrigado pelo convite, vamos falar de Atlético aí. Eu acho que são as duas coisas. Você não falou nenhuma besteira, mas isso não tira o fato da gente ser meio doente também. Vamos começar com o quê? Vamos começar com contratações, contratações que a gente conseguiu fazer aí na quarentena. Pode ser, Marcão? Quer começar aí citando? Temos o Giovani, né? Primeiro, antes de... A gente tinha só o Walter no último programa, né? Exatamente. Acho que de novo foi só o Giovani, né? Ou teve mais alguma outra contratação? Pra mim, acho que de importante só ele, né? Acho que sim. E o do Santos lá, o zagueiro, já tinha chego também, né, quando a gente gravou. O Felipe Aguilar foi o primeiro. Então. Sim, já tinha chego. Então é basicamente ele. Sobre o Giovani, rapidamente, acredito que ele teve um bom começo no Santos, né, quando ele surgiu, mas os últimos anos dele aí, principalmente no Flamengo e no Atlético Mineiro, ele não teve tanto destaque. Não sei o que esperar, o Atlético gosta de recuperar jogadores, vejo o Walter, o jeito que já tá. Então, pode ser que seja uma boa. É um atacante de lado e eu acho ele melhor que o Carlos Eduardo, tecnicamente falando. Você, Belo? Bem, pra mim, acho que o principal ponto é a questão financeira, né? Porque o Giovani tem um salário bem gordo, mas o Atlético conseguiu aí condições que ficaram boas pro clube, né? A questão também é que a chegada dele, pra mim, deu um feeling de saída do Nicão, porque é canhoto, joga pelo lado direito, mas acabou que até agora não teve nenhuma movimentação quanto a isso. Claro que a gente está em condições totalmente anormais aí dentro do mundo do futebol e do mercado, mas assim, pensando no jogador, eu acho interessante. Eu acho que o Atlético saiu com um bom negócio e ele é um jogador interessante, já teve bons momentos na carreira, como disse o Marcos, não vem de
boa fase, talvez até porque ele não teve grandes sequências, às vezes como titular. Mas enfim, o Atlético tem esse projeto de recuperação para alguns jogadores e no caso dele acho que vale a pena. É isso aí. Eu esqueci de uma coisa, cara. Mas vou fazer no final. Esqueci o esporte da Pacundê. Faz tempo que eu não faço, né? Mas enfim. Freire, eu vou querer a tua opinião do Giovânio e já vou introduzir o próximo assunto. O Atlético contratou o Giovânio e fez aí uma janela, eu não sei se a gente pode chamar de janela desses 4 meses, um pouquinho mais agitada do que foi no começo do ano, né? O Atlético praticamente não trouxe ninguém, acabou perdendo alguns jogadores importantes, não trouxe ninguém na janela de verdade de fim do ano, né? Mas trouxe o Giovânio, a gente tá sabendo aí de algumas conversas e tal, mas aí veio a tal da punição. Eu queria que primeiro você desse a tua opinião aí sobre a vinda do Giovânio, essa movimentação do Atlético durante a quarentena e já introduzisse aí pra gente essa punição aí que tem a ver com o Rony, né? Em relação ao Giovânio, ele teve um ótimo ano no Santos, né? Um ótimo começo de carreira, ele despontou no futebol brasileiro no Santos. O Carlos Eduardo ele foi muito bem no Goiás, os dois acabaram caindo, né? O Carlos Eduardo não jogou praticamente nada no Palmeiras. Eu acho que vai ser uma briga boa enquanto o Nicão permanecer, né? Acho que os dois ali vão elevar o nível. Eu acho que, em termos de futebol, o Giovânio tem mais futebol, mas, enfim, eu acho que quem tiver melhor, ele vai ser uma briga bem disputada. Se algum deles jogar metade do que já jogou, né? Ou no Goiás ou no Santos, eu acho que o Atlético tem tudo ali para ganhar ótimas opções no ataque. Beleza. E a gente espera, né, a gente espera que o Giovânio jogue muita bola, porque ele pode ser a nossa única contratação aí em um ano. É isso mesmo? Essa punição, né, tem muitas dúvidas aí em torno da punição, porque a FIFA determinou que seriam 2 janelas seguidas, aí tem dúvida se entra a janela que vai começar já na semana que vem, enfim, tem algumas questões. Eu imagino que vai acabar durando, talvez no máximo até a metade do ano que vem. Na metade do ano que vem acho que o Atlético já vai poder contratar. Enfim, tem bastante dúvida em relação à própria CBF, né? A gente foi tentar descobrir com a CBF, tentar tirar dúvidas. Eles tiveram que falar com a FIFA, enfim, tem muitas indefinições. O advogado que defende o Atlético, nesse caso, o Marcos Mota, não está falando. O advogado do time japonês, ele deu algumas dicas, falou que devem ser 2 janelas, mas não conseguiu confirmar se entra essa janela, né? Porque futebol brasileiro que a gente não fala muito em janela, né? Normalmente tem ali a janela do Paranense, a janela da Copa do Brasil, a janela de cada competição. Mas normalmente é uma janela no começo do ano, ali de janeiro, esse ano seria até abril, e outra janela é entre junho e julho. Como teve a pandemia que acabou comendo ali 3 semanas da janela do começo do ano, a CBF decidiu fazer essas 3 semanas agora a partir da semana que vem. Então tem a dúvida se essa janela do começo do ano conta na punição do Atlético ou se só começa a contar a partir da outra janela. Se começar a contar a partir da outra janela, aí vai ser a janela desse segundo semestre e a janela do primeiro semestre, que ele deve ser depois do Brasileiro, né? Fevereiro, março. E o Atlético só poderia contratar então na metade do ano. Se for para Libertadores, por exemplo, do ano que vem, provavelmente não conseguiria. Eu acredito que o Atlético vai acabar reduzindo, vai conseguir ou até se livrar dessa punição, mas enfim, cenas para os próximos capítulos aí. Exatamente, o Atlético quando foi contratar o Rony até entrou lá com o processo no TAS, né, que chama, TAS, que é um órgão ali que responde, a FIFA também, e obteve essa liberação, né? Como assim? Tudo é muito... eu já entendo pouco de direito, mas imagina CBF, FIFA, que é mais zoneado ainda. Então, vamos ver o que o Atlético consegue reverter aí. Tem efeito suspensivo, tem recurso, tem um monte de coisa. Então, vamos torcer para o Atlético não pegar uma punição tão grande, mas também era uma coisa que quando o Rony saiu, até Gabriel e Marcos, se puderem me lembrar, a gente até comentou sobre isso, né? Que a gente lembrou que esse processo estava rolando e a gente falou que alguma multa, alguma coisa poderia vir para o Atlético, mas eu pessoalmente não esperava uma punição dessa aí a nível de Manchester City. Estamos ficando rico, Até para pegar um gancho do futebol inglês, o Chelsea teve uma punição assim e, se não me engano, foram 10 meses para conseguir esse recurso, né? Foi alguma coisa assim.
O do Atlético, pelo que você tá sabendo, Freire, vai demorar mais ou menos isso ou tem alguma chance de ser um pouco mais rápido? Não, tem chance de ser mais rápido. O Atlético já está preparando o efeito suspensivo, né? Então, vocês falaram dos reforços ali, dos 6 reforços que o Atlético contratou. 5 o Atlético já apresentou, 5 já estão no bid. Então, em relação a esses, não tem problema, né? O Walter, o contrato é só até agosto, mas pode renovar em relação à renovação, não tem problema. Aí é só o Jaime Alvarado, né? Se o Atlético conseguir ali um efeito suspensivo e conseguir registrar ele em relação a esses reforços, tá tudo garantido. Mas eu imagino que vai demorar, o efeito suspensivo deve vir rápido, mas depois os recursos, enfim, o restante do julgamento deve demorar alguns meses, sim. Freire, tem mais uma pergunta que eu creio que eu saiba a resposta dessa pergunta, mas acho que você pode explicar melhor. Esses jogadores que chegaram para o Atlético por empréstimo, eles, ao fim do empréstimo, podem assinar um novo contrato? Não, teria que ampliar o empréstimo, porque daí, como é novo contrato, apareceria a rescisão do empréstimo e teria que aparecer um novo contrato. Então, esse novo contrato que não poderia aparecer no bid, né? Então, o Atlético pode renovar com os jogadores que estão emprestados, né? Fazer a renovação do empréstimo. O Pedrinho, por exemplo, né? Um jogador que está emprestado precisaria renovar esse empréstimo. Mas contratar em definitivo o Atlético não vai poder. Até porque o próprio Chelsea teve uma questão que quando acabou o empréstimo ali do Kovacic, o Chelsea foi lá e comprou o jogador, ele conseguiu comprar o jogador porque ele já estava registrado, alguma coisa assim. Então era algo que podia naquela situação. Então por isso a pergunta. Se tiver já algum acordo encaminhado, enfim, algum registro já feito. Só que, por exemplo, tem alguns jogadores que você não tem ainda o pré-contrato, né? Não tem nada registrado na CBF e tal. Enfim, jogadores que estão emprestados precisariam da liberação, precisaria que a punição acabasse. Isso aí, então o que resta pra gente é torcer pro Atlético conseguir algum efeito suspensivo e se não conseguir aí, nos próximos recursos, tentar diminuir essa pena ou conseguir fazer o melhor com essas limitações aí, né? Se tivesse sido já até tava falando, se tivesse sido na janela do começo do ano, o Atlético tava tranquilo, que o Atlético não contratou ninguém mesmo. Será que não dá pra usar a janela de janeiro e falar que a gente já tava cumprindo já porque a gente queria? Cara, mas uma coisa eu acho interessante em toda essa história, e pouco se fala, o Rony ele foi pro Albirex Niigata com um contrato relativamente longo, né? Se não me engano, acho que era 4 ou 5 anos, alguma coisa assim, que ele assinou com o clube japonês. Jogou 6 meses, nem isso no clube, e praticamente fez uma rescisão unilateral, só simplesmente falou não quero mais jogar. E o investimento que foi feito pelo clube japonês e a esperança que eles depositaram no jogador, ele simplesmente saiu do clube e voltou pro Brasil, né? Então tem ali um pouquinho de má gestão de carreira também do Rony no meio dessa história, na minha opinião. Até em relação a isso, o Cruzeiro, né, vendeu ele pro time japonês, e aí o time japonês não podia fazer um contrato longo, né, questão de regulamento lá na época, de burocracia. Então o Albirex fez um contrato de 1 ano, empréstimo, né, e aí tinha, segundo o clube japonês, um acordo de 3 anos. O Rony, em 2017, né, o Rony foi artilheiro do time, foi o destaque, virou ídolo lá, mas o Albirex caiu para a segunda divisão. Aí acabou o ano, é lógico que o Rony falou, segunda divisão no japonês não dá, né? E ele não tinha ainda registrado esse contrato de 3 anos, aí o Rony considerou que ele estava livre e voltou, enfim. Foi um jeitinho brasileiro do time japonês, o Rony aproveitou que caiu para a segunda divisão e aproveitou para sair, né? Explicado então, porque eu tava achando uma falcatrua do seu Rony. Eu me coloquei no lugar se fosse um jogador que viesse pro Atlético e fizesse uma coisa dessa. A gente não tem os detalhes de como que foi feito esse contrato com o Albirex, né? Se já tinha registrado, enfim, que já tinha em relação a esses 3 anos. O fato é que o Rony foi para lá com um contrato de empréstimo de 1 ano. Enfim, foi um jeitinho ali que o Albirex fez para poder registrar ele. Enfim, acabou virando contra ele. É difícil até saber se o Rony tá tão errado assim por essa questão, né? Mas pensando
pensando na questão da punição, que é algo que me assusta bastante, até é a questão pela qual eu mais torço que seja algo reversível, é a questão de não poder contratar para a base, né? O Atlético tem um trabalho de captação muito forte, hoje eu acho que o carro-chefe do clube, você trazer jogador para a base, preparar ele para subir, até por isso tem a questão essa questão do Paranaense, que o Atlético faz muito bem, faz melhor do que qualquer outro clube aqui no Brasil, esse preparo ali no campeonato estadual. Então, isso é algo que me assusta mais até, pensar aí em o Bruno Guimarães da vida surgiu assim, né? Porque se for pensar no mercado principal mesmo, o Atlético faz bastante besteira e a gente sabe, pegar essa última janela tem algumas contratações aí que são um pouco controversas, o Marquinhos Gabriel da vida, porque eu acho que o Atlético não tem essa bala na agulha para competir com os times mais fortes, competir no mercado com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, apesar de que o Corinthians não paga, mas promete, né? E ao mesmo tempo ele agora tá ganhando alguns rivais do mercado. Pegar, por exemplo, um Red Bull Bragantino, né? Que tá atacando meio que esse nicho do Atlético. Então, foi a pedra no nosso sapato aí no começo do ano. Pensar nesse mercado principal, eu confesso que eu não me assusto tanto, mas a questão de não poder contratar pra base, pra mim é a pior coisa. Em relação ao mercado principal, o Atlético está meio que garantido, né? Porque renovou com o Santos, por exemplo. Enfim, se perder o Santos, eu acho que é uma preocupação. Mas, enfim, o Atlético já montou uma base interessante. Se perder o Nicão, igual vocês falaram, tem o Giovani agora. Só uma informação, na época que o Cruzeiro vendeu 80% por 4 milhões de reais. Agora eles estão pedindo, tem um acordo, né? A FIFA pediu para o Rony pagar mais de 6 milhões de reais. Então o clube japonês, o Albirex, pode acabar ganhando aí 2 milhões, né? Lógico que perdeu o jogador, vai sair no prejuízo. Mas o Albirex chegou a pedir 10 milhões de dólares na época, no começo ali da confusão. Enfim, pode ganhar agora só né? Entre aspas, 6 milhões de reais. Vai lucrar ainda, pô. E vamos... Pode falar. Só bem rapidamente, quem se falou do Giovani, né? Que eu lembrei agora que teve aquele zagueiro do Cruzeiro também, né? O Edu, que chegou aí durante a quarentena. Ah, é verdade. E eu não tenho muita informação sobre esse Edu aí. Só espero que jogue muito. Cara, os cruzeirenses, destaque, né? Os cruzeirenses ficaram bravos que ele saiu lá da Campeão Novo e tal. Sempre um bom sinal, né? Só uma opinião em relação aos reforços, apurando ali, conversando e pesquisando, eu vi muitas boas referências sobre o Edu. Eu imagino, né, que a tendência é que seja ali o Thiago Heleno e o Felipe Aguilar na zaga. Eu imagino que o Lucas Alter vai brigar com o Edu ali pela reserva, mas é um jogador que na sequência aí da carreira acho que pode ser uma boa opção. Eu vi muitas boas referências também sobre o Jaime Alvarado, né? Tem em definição agora se ele vem ou não, mas enfim, o pessoal falou muito bem dele, um jogador muito completo, que faz o papel ali, lógico, não dá para comparar, né? Mas semelhante ao Bruno Guimarães, que faz... vai e volta ali no meio campo, coisa que o Léo Cittadini, por exemplo, nesse 4-1-4-1 não vinha fazendo bem. O Eric também sofreu bastante nesse começo. Enfim, ele pode ocupar ali essa lacuna. Acho que são dois nomes interessantes aí para o Jaime, se vier, né, pra gente ficar de olho aí na sequência. Seria ótimo, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu vou resetar o meu conhecimento de Atlético a partir de domingo agora, porque eu realmente não lembro de absolutamente nada. Parece que o começo da Libertadores foi há 7 anos atrás, eu não lembro nem o nome do nosso goleiro. Não, essa é brincadeira, o goleiro eu lembro. Mas vamos pensar que o Atlético foi punido, vai ter que ficar um ano aí, 2 janelas sem contratação e tal. Vocês acham que o Atlético, nessa aposta, que foi uma aposta em trazer um jogador com problema de processo, tal, problema de contratação, um jogador que foi interessante tanto na Sul-Americana, né, de 2018, e foi um dos principais aí, nossas principais armas no título também da Copa do Brasil. Vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que o Atlético teve o retorno técnico suficiente para ter feito essa aposta? Valeu, é isso. Valeu. Próximo tópico. Nossa, valeu. Podia ser até 2 anos de suspensão. Acho que valeu demais, né? Uma Copa do Brasil que o cara fez o gol do título.
O Rony, pra mim, foi o melhor jogador da Copa do Brasil. Isso que Cara, o Guimarães jogou demais, e o Santos também. Até o pênalti que ele fez lá em Barranquilha, valeu a pena, mano. Valeu a pena tudo, cara. Até em relação à questão financeira acabou valendo, né? Porque o Atlético, mesmo que tenha que pagar essa multa ali de 6, 7 milhões de reais, o Atlético vendeu ele por quase 30 milhões de reais pro Palmeiras, né? Então, mesmo que se abater ali da venda do Palmeiras, são 20 milhões, mais de 20 milhões que o Atlético lucra. Enfim, dentro de campo acho que é inegável, fora de campo ainda tem essa questão a favor do Rony. Quando a gente fala que o homem tem algum acerto com alguém aí, a gente não tá brincando, hein? Com o sobrenatural. O homem é forte. Eu vou soltar agora, pra gente começar a falar sobre o que vem no resto do ano aí, dar nossa opinião. Vamos ouvir o spot da Pacundê rapidão. Fala moçada, aqui é o Rafael Porto do CastCast. Eu tô aqui para lembrar vocês que você tá ouvindo um podcast produzido pela Pacundê. A Pacundê é um selo da cidade de Curitiba que produz podcasts e que precisa da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Acesse pacundê.com.br, lá você pode ajudar a manter a Pacundê funcionando com valores a partir de 5 por mês. Sendo apoiador, você ainda pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. O CastCast vai ao ar toda terça-feira aqui na Pacundê. Valeu! E o que todos estávamos esperando, eu estava contando os dias, assim, eu tenho um calendáriozinho do lado da minha cama, que eu vou dando xizinho assim, quantos dias faltam para a volta do meu paranaense, do meu coração, e a espera está acabando a partir de domingo, às 18 horas, em Cornélio Procópio. Se não faz sentido para você isso, imagina o resto, né? Londrina e Atlético Paranaense, iniciando o mata-mata do Paranaense. Vamos primeiro começar com, antes de falar de futebol, vamos falar sobre essa volta aí, né? Vamos fazer um paralelo entre a volta do grande campeonato carioca, do gigantesco campeonato catarinense de futebol, e agora o Paranaense indo nos mesmos trilhos aí de voltar, no momento em que hoje Curitiba, que é a capital do estado, né, está com 91% dos leitos de UTI para adultos com Covid ocupados, né? E vai voltar o Paranaense aí, que é muito importante, né? Marcão, tá feliz, Marcão? Concorda? Acho que é isso mesmo? Acabou o Covid e não me avisaram? Acho que é isso, né? A única explicação para voltarem ao futebol agora. A ideia e o que devia estar sendo debatido é um novo lockdown, tentar conter o vírus, mas não. O que está sendo debatido, o que está sendo colocado pra galera é a volta do futebol. Não faz sentido nenhum. Quando o futebol parou, a situação era muito mais controlada, e agora que tá o pior da situação, o futebol vai voltar, então não faz sentido nenhum o futebol ter parado lá atrás. Uma coisa que também não faz nexo. Então acho que o ideal, na minha opinião, era cancela o Campeonato Paranaense, estamos passando por uma pandemia, fazer o que acontece, começa o Campeonato Brasileiro lá para setembro e faz uma janela, um campeonato 2020 e 2021, sabe? Eu acho que era a solução mais sensata, porque voltar ao futebol nesse momento só atende interesses comerciais, interesses dos clubes, porque socialmente falando, não interessa a ninguém a volta do futebol nesse momento. Quanto à validade da coisa toda, acho que vocês já responderam bem todas as perguntas aí. Até, cara, se fosse pensar, nesse domingo volta o Campeonato Brasileiro. Seria, acho que, ainda um pouco revoltante, bastante revoltante por tudo o que está acontecendo, mas existiria um objetivo, existiria algo real para você disputar. Ninguém liga para quem vai ganhar o Campeonato Paranaense, ninguém liga. Assim como ninguém ligou muito para que o Flamengo ganhou ontem o Campeonato Carioca. Isso é uma fantasia absurda assim, da nossa sociedade nesse momento. Foi algo que veio, acho que lá da Europa, porque voltou o futebol na Europa, em um momento em que a pandemia já começou a ficar um pouco mais controlada. Claro que totalmente controlada não está em lugar nenhum, mas e como voltou na Europa, os brasileiros pensaram, não, por que não, né? Já não consegue igual aqui, né? Igualzinho a Alemanha.
E não consegue enxergar a profunda diferença que envolve tudo isso, né? Também, como disse o Marcos, o ideal era voltar ali em setembro, até um pouco mais que isso, fazer uma temporada aí, já emendar com a próxima, aí nos moldes um pouco europeus, aí forçados. Não foi assim, vai ter futebol, infelizmente, e eu confesso que eu tô bem desanimado para assistir, eu só vou assistir porque eu, infelizmente, sou torcedor. Eu não vi nenhum jogo até agora, desde que voltou o futebol brasileiro. Não consegui. Eu vi. Mas isso é um papo pro próximo. E aí, Frei? Então, eu achava que o campeonato carioca era a várzea, né? Porque os times voltaram antes da hora, num dos piores momentos da pandemia do Brasil. E agora vão ficar aí 3 semanas sem fazer nada, né? Sem jogo oficial, nada. Tanto que o Flamengo e o Vasco estão vendo ali para disputar amistosos, né? Enfim, voltaram antes da hora e agora não tem, estão tentando arranjar alguma coisa para manter o ritmo. Enfim, eu achava que o Carioca era uma várzea, só que daí quando você vê Rio Branco e FC Cascavel em Ponta Grossa, aí você vê que sempre dá para piorar, né? Enfim, o Campeonato Paranaense vai acabar levando ali, contando, né, delegações, imprensa, arbitragem, enfim, todo mundo envolvido no jogo, mais de 100 pessoas para cidades que não estão hoje tão afetadas pelo Covid. E aí você vê ali, tipo, duas pessoas que já não tomem cuidado podem acabar prejudicando, enfim, cidades que hoje não tem tantos casos, podem acabar passar a ter por um jogo ali que daria para ou mudar o campeonato, reduzir ali para três datas, né, fazer jogo único só no mata-mata, ou, como vocês disseram, cancelar. Por mim, ou cancelaria, ou se o número de casos reduzisse no Paraná, daria para reduzir o número de datas e definir tudo em 3 datas, mas, enfim, a gente está vendo ali que o número de casos está... Há 3 dias bateu o recorde, hoje já foi um número grande de mortes no Paraná, enfim, eu acho que é uma responsabilidade. Eu tenho criticado muito essa volta no Twitter, estou sendo bastante xingado, mas, enfim, vou continuar criticando porque eu acho que é uma responsabilidade. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, Freire. Tô no caminho. Hoje eu tuitei ali alguma coisa, daí começaram um cara falando que ele era comunista do Batel, o outro era o comunista da Vila Isabel, enfim, quando essas pessoas criticam a gente vê que tá no caminho certo. Quando você fala de doença, o cara começa a falar de partido político, daí a gente já percebe qual que é o lado da pessoa, né? E pra mim tinha que ter acabado o Paranaense, dar o troféu. Eu falei até fazer o jabá aqui que o Pão com Vina voltou em formato de podcast também, saiu ontem. O Rafael Porto tá fazendo o âncora ali pra gente, e até tava até comentando que o Paranaense não tem premiação, cara. O vencedor, a federação não dá R$1 pra quem ganha o Paranaense. Eles só dão o troféu, cara, que é um troféu que dinheiro deve valer uns R$50 ali na Janjão ali, o cara vai ali no dia, já faz a plaquinha pra mim ali, entrega pro coisa, e é isso, não tem nada. O Freire citou o Rio Branco não tem jogador suficiente, cara, pra jogar. O Rio Branco tem, me corrijam aí, 15 jogadores, 3 são goleiro, um é um cara que é um vereador que já tá aposentado e tinham registrado pra fazer uma homenagem. São 14 jogadores agora, porque um goleiro foi pro Dalton, né? Foi pro Londrina, tá indo pro Londrina, tá negociando ainda. São 14 jogadores. Estão negociando ainda. Se todo mundo tiver à disposição, são 3 reservas, né? Imagina a várzea que é. E pode 5, né? Pode 5 substituições. Eles vão ter menos jogadores do que o número de substituições permitidas. Fantástico. Não, o Paranaense definiu 3 substituições, mas enfim, de qualquer forma, enfim, mais um absurdo, né? Porque devia liberar, né? Porque o Londrina voltou quarta-feira, o Rio Branco praticamente nem treinou, enfim, os clubes nem treinaram. O Rio Branco não ia ajudar nada, não ter 5 substituições, mas o Londrina podia aproveitar isso, porque voltou essa semana, enfim, condições ali precárias, questões físicas e até técnicas, né? Porque, enfim, 4 meses sem o técnico orientar o time, enfim, até isso acho que a federação errou. O técnico do Londrina é o Tcheco Rio ainda? Branco, só se fosse do Rio Branco. Do Rio Branco é o Tcheco ainda? Não, é um auxiliar, é a Mauri. Eles liberaram, acho que 16 jogadores, liberaram a comissão ali logo que começou a pandemia. Senão o Tcheco já entrava também, se fosse ele ainda. Ainda tá novo ainda. Perto do vereador ele deve jogar melhor, né?
Exato, ia falar isso, né, vereador? E é isso. O que a gente... Eu vou fazer essa pergunta para vocês aí, mas assim, o que a gente pode esperar do Atlético, né? Deixando bem claro que o projeto Aspirantes pro Paranaense ele foi... não vai acontecer, né? Porque o Atlético, além de ter dado essa pausa gigantesca de 4 meses, jamais vista no futebol, tem o brasileiro vindo aí também de uma maneira completamente absurda. Então o Atlético vai ser o time do Dorival, com o Nicão, com o Santos, com todo mundo lá. E o que vocês esperam aí, cara? Antes disso, eu vou só para introduzir também que tivemos saídas no Atlético também, né? Tivemos a saída do Léo, né? O Léo não teve o contrato dele renovado. E uma saída que não é tão saída é a do Douglas Coutinho também, que tava lá, já vai ter o contrato renovado com o Operário para continuar lá. Também tem a possível saída do Jandrei, que falaram que o Atlético pediu fez uma contraproposta muito boa, pediram o Guga de volta. Sensacional. Cara, o Atlético é muito em ritmo de feira o negócio, né? O Atlético pediu o lateral, Guga, né? O lateral direito do Atlético. Lateral da seleção sub-23 e tudo mais. Flamengo queria o Guga. Em troca do Jandrei. Aparentemente não entendi muito bem porque o Galo não aceitou. Então essa questão do Jandrei ainda está em aberto. Temos aí por enquanto, né, tem essa gravação, Santos e Jandrei para o gol do Furacão. O que podemos esperar desse elenco aí, né? Valtinho também. Uma pergunta, não pode, são só os que já estavam inscritos, né? Nem isso eles arrumaram pro Paranaense, né? Nem essa colher de chá. No Paranaense só os que estavam. Até por isso, né, o Rio Branco acabou ficando só com 14 jogadores. Enfim, os reforços do Atlético no Paranaense não vão poder jogar. Exatamente. Nem o Aguilar, né? O Aguilar ele chegou depois já do encerramento, né? O Aguilar chegou um pouquinho no comecinho da pandemia, né? Lá 15 de março, logo depois, acho que 16 de março ele chegou no CT, mas enfim, já tinha encerrado as inscrições. Pelo menos essa colher de chá podiam ter dado pro Paranaense, né? Mas assim, a gente nunca vai conseguir entender o seu Hélio Cury, então deixa ele com as decisões dele. E a gente tá aqui pra falar mal mesmo. O que esperar do Atlético com esse elenco aí, não com todas as peças, mas com as principais que vieram nas últimas temporadas aí. Belo, começa você primeiro. Olha, acho que o Atlético tá com o elenco bem servido nesse momento, poucas posições carentes, a gente sempre vai lembrar da lateral direita, mas já tem, parece que um movimento ali pro Eric, talvez jogar algumas partidas ali, o que eu acho interessante, porque o Eric não começou tão bem essa temporada jogando ali na função que é a do Bruno Guimarães, até por questão de estilo mesmo. E o Dorival gosta de fazer os laterais atacarem por dentro, né? Então pode ser que dê liga pro Eric, caso ele jogue por ali. De resto, eu acho que o Atlético tá bem servido. Tem até alguns jogadores desse elenco de aspirantes que já que aparentemente são muito bem quistos ali pelo Dorival, como o caso do Jajá, que fez um ótimo Paranaense, é uma grande promessa e vai jogar, tá de contrato novo. Enfim, o Atlético tem um elenco que, na minha opinião, é muito coeso. Não tem tantos diferenciais como foi no ano passado, né? Não tem mais o Bruno, não tem mais o Rony, que eram jogadores que estavam jogando muita bola, o Marco Ruben. Mas pensando no elenco, assim, de modo geral, como uma vista grossa, assim, acho que dá para fazer uma temporada tranquila. Concordo, dá pra fazer uma temporada tranquila e também acho interessante o ponto do Dorival já tá começando a observar mais os garotos ali da base, porque aparentemente, se a punição também se confirmar, o Atlético não conseguiu efeito suspensivo, a gente vai depender muito deles pro decorrer aí, até pelo menos metade do ano que vem, quem sabe. Então, até teve uma informação, acho que foi da Monique Vilela, que o Bruno Leite estava treinando também, né, que estava ganhando espaço, que é um jogador que teve uma lesão grave de joelho, acabou tá voltando agora, né, acho que chegou a jogar até a Copa São Paulo. Então, são opções interessantes. Eu gosto do elenco do Atlético, acho que as contratações da metade aí desse começo de pandemia foram pontuais, e se no programa passado eu falei que
não gostava muito da contratação do Walter. Depois que o tempo se passou e a gente viu aquela série no Facebook, estou começando a botar fé em Walter, camisa 9 do Atlético. O cara tá fininho, parece realmente que dessa vez tá focado. Então acho que o Atlético tem um elenco, sim, um elenco bom. Para esse começo não espero muito, porque os caras ficaram muito tempo parados, né? E acredito que os treinos ainda não voltaram naquela intensidade que um jogo requer. Então acho que esses primeiros jogos vão ser um pouco várzea, mas pro jogo contra o Ceará, já no primeiro do Campeonato Brasileiro, espero um time do Atlético já com mais ritmo. Freire. Em relação ao Campeonato Paranaense, a gente criticou, mas acho que uma coisa positiva vai ser isso, né? Testar esses novos nomes. O Eric já teve algumas partidas na lateral. Eu, particularmente, acho que é difícil que ele renda ali, mas o Dorival aposta muito na questão física, né? O Eric é um jogador jovem que consegue ir e voltar, e ele disputa a posição com o Jonathan. Enfim, entre Jonathan e Eric, eu apostaria no Adriano. Eu acho que nem Jonathan e Eric são os nomes ideais. Eu acho que o Adriano já mostrou aí que pode ser uma peça boa, lógico, ele não avança tanto, né? Não é um jogador de tanta profundidade, mas ali no sistema defensivo ele faz um papel legal, é um jogador de bola parada, enfim. E o Márcio Azevedo é um jogador que oscila muito, mais que vinha cumprindo o papel na lateral. Enfim, se o Eric se sair bem na direita e o Adriano assumir esse papel na esquerda, eu acho que, enfim, seriam bons nomes para o Atlético, mas eu imagino que, enfim, é mais difícil dar certo do que se fosse, por exemplo, o Adriano na direita e mantendo o Márcio Azevedo na esquerda. Enfim, acho que o Paranaense vai ser bom para isso, fazer esses testes. Infelizmente, ainda não tem todos os reforços ali à disposição. Enfim, se o Walter pudesse jogar, por exemplo, já seria muito importante para ele, né? Pelo menos aí 2 jogos, se o Atlético passar 4 jogos, se chegar no final já 6 jogos para ele ganhar ritmo, não vai ter isso. Mas enfim, acho que esses testes vão ser interessantes, né? Entender um pouco mais do que o Dorival quer. O Bruno Leite é um jogador que no começo da carreira, na base, era uma das promessas, um dos grandes nomes, jogava muito. Teve a lesão na Copinha, já não foi também. Enfim, é um jogador que está tentando se reafirmar e uma lesão grave, né? Acho que ele ficou 1 ano sem jogar para o jogador jovem, então recuperar a confiança é muito difícil. Enfim, acho que o Paranaense vai ser bom para isso, testar alguns nomes, não vai ter todo o elenco, então vai ser difícil ter uma noção do time para o brasileiro, né? Que depois para o brasileiro, por exemplo, o Aguilar deve entrar como titular, o Walter brigando com o Bissoli, talvez o Giovani na frente, enfim, bastante opção. O time pode mudar ali 3, 4 peças ainda para o brasileiro. Enfim, em relação ao Paranaense, acho que a única vantagem vai ser isso, poder testar em jogos essas novas opções. O Dorival estava testando o Eric na direita já desde a representação lá no comecinho de junho, né? Representou no final de maio, mas os treinos a partir ali de junho já eram uma ideia do Dorival. Enfim, torcer para que dê certo, mas o Eric já fez algumas partidas ali, enfim, não curti muito, não. O seu Adriano aí tá meio que passando da hora, né? Dele mostrar aí algum... cravar, né, o lugar dele em alguma posição. Até a gente brincava que quando ele veio, eu falei que ele é um jogador multifunções, né, lateral esquerdo, lateral direito, meia, e ele é reserva em todas as funções que ele joga. Então tem que tentar ser titular em uma aí para ver se a gente consegue ver aquele Adriano que a gente espera. Lógico que não vai ser o Adriano que já jogou, mas pelo menos um jogador que seja melhor do que um piar volante jogando improvisado, né? Vamos ver se ele consegue. O Atlético também tem um interesse nesse Paranaense aí, muita gente trouxe aí internamente, porque é um tri, né? O Atlético não ganha o tri paranaense desde 2000, 2001, 2002. 2002 foi o Super Campeonato Paranaense. O Atlético se interessa nesse tri aí, que também não vale porra nenhuma, então se parar de se interessar também é melhor. Mas 2018, 2019 ganhamos com os Piá, e vamos ver se esse time aí de titulares, meio titulares, consegue trazer o caneco aí, poucos jogos. Vamos tentar assistir aí. O Belo já falou que não vê a hora que o Atlético caia no Twitter dele, porque para ele não ter que assistir o Paranaense. Eu compreendo, mas quem quiser vai passar na DAZN e vai passar no Furacão Play. E se quer assinar a DAZN, tem o link lá nas nossas descrições no nosso YouTube. Vocês estão empolgados pro título, é isso então, Marcão?
Ah, cara, eu acho que, como eu falei, eu acho que esse campeonato não devia nem ter voltado. Então, se ganhar que seja no Atletiba na final, pra valer a pena. Do contrário, porque daí você chega, sinceramente, se chegar numa final contra um time do interior, assim, eu não sei, cara. Eu não tô tão empolgado pra esse campeonato esse ano aí, até porque, sei lá, tudo tá sendo levado de uma maneira muito errada durante essa pandemia, então acho que me encheu um pouco o saco. Exatamente. E é com esse sentimento de alegria, empolgação e júbilo que a gente termina essa volta aí do Podtrets. Provavelmente agora a gente vai começar a ter novamente uma periodicidade maior, porque afinal o futebol voltou, quer queiramos ou queremos não nos queiramos. E então fique esperto aí que a gente vai voltar tanto nos agregadores quanto no YouTube. Valeu, Belo! Valeu! Abraço aí pra todo mundo, Freire, Marcão, Adé. Muito bom gravar com vocês aí de novo. Não tão bom assim pelo motivo que nós estamos gravando. Fora Paranaense. Até mais até mais, abraço aí pra todos. Valeu, Marcão. Saudade da cerveja e manda um abraço pro teu pai aí que ele deve estar sentindo falta também. Então, valeu Adé, valeu Belo, Freire, que esteve com a gente hoje. Cara, mandar um abraço pro meu pai, né, que eu vou falar pra ele ouvir, não vai ser no tradicional ao vivo, mas mandando um abraço pra ele. E tô junto com o Belo fora Campeonato Paranaense, eu quero tomar... aliás, fora coronavírus, eu quero tomar minha cerveja, ir pro jogo ali do ladinho do estúdio e pelo amor de Deus. Exatamente. Freire, vai ter uma terceira, então, muito obrigado pela tua participação, é sempre bom você aqui com a gente, nos abrilhantar com seus comentários. Valeu, obrigado. Você falar que vai ter uma terceira já me deixou aliviado, mostrou que eu não falei tanta besteira aqui, que, enfim, tenho mais chance ainda na próxima, vamos ver se eu melhoro aí. Obrigadão pelo convite e qualquer coisa é só chamar. É isso aí, você é de casa. Então é isso aí, galera. Para mais notícias do Atlético, entre em trets.com.br, siga a gente aí nas redes sociais, todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Twitter, são todas /TretsOficial. E muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, fora Campeonato Paranaense. Fiquem com Deus, até semana que vem talvez, e tchau!